entrar aí, tá? Bom, vamos começar a segunda parte. Entrou. Vamos lá, começar a minha segunda parte com a Sônia. Vou chamá-la aqui. Sônia não entrou ainda. Vamos esperar um pouquinho. Iana, Nelise, Eliane, vocês já estavam aí na primeira parte? Eu não vi vocês, estavam tão quietinhas. Bom, gente, como eu disse, a primeira parte já está lá no meu IGTV, para quem perdeu, está muito interessante, então a gente está voltando, estou esperando a Sônia entrar. Ela não entrou ainda. Bruna em lua de mel ainda, hein, Bruna? Matê, todo mundo entrando. Só vou esperar a minha convidada entrar, que não entrou ainda. Pati. Estou gostando de ver esse público lindo aqui. Vamos ver se ela já entrou. Sônia entrou, vou adicionar. Vamos ver se agora entra mais tranquilo. Na primeira vez tivemos um problema. Entrou, voltamos. Olha, o público está voltando, hein? Tudo, gente. Me perdi aqui no Instagram. Acontece nas melhores famílias. Sônia, o papo tá tão bom que a gente voltou, né? As pessoas estão voltando também. Lígia já está aí também. Um monte de gente dando oi. Olha só, a gente parou justamente você falando desse momento e essa oportunidade ímpar, né? Que todos nós estamos tendo de refletir, se trabalhar, de se olhar de uma maneira diferente nesse momento de pandemia. E isso não é de agora, isso é um sintoma. Continua falando disso aí que está bem interessante. Sim, vou pegar o fio da meada do raciocínio, porque eu comecei a observar esse sintoma onde ele atingia nos nossos campos, né? Então, ele atinge inicialmente a nossa respiração, e, gente, nós somos feitos para respirar. Exato. A vida acontece enquanto nós respiramos. Ele pega muito a garganta, que é o chakra laríngeo, que é onde é a expansão de consciência. Ele pode se alojar no pulmão, ou seja, o pulmão é por onde o processo de respiração acontece, está ligado à alegria ou à tristeza enquanto dualidade. Então, ele é uma oportunidade. É um convite. Convite é assim, ou você aceita ou não. Às vezes você nem percebe o convite. Pode ser um gatilho, como você falou, não, algo que nos arrebata, que nós nem percebemos que recebemos o convite, né? E tem uma, assim, se você aceita o convite para olhar para ele de uma forma mais generosa, olhar a partir do coração, pode trazer um grande aprendizado. Por quê? Nós somos solicitados a ficar mais separados. A nossa natureza é gregária, a nossa natureza é de relacionamento. O abraço é super curador. Quem não sente o prazer de um abraço? Então, tudo que pode nos contribuir para o nosso bem-estar foi interrompido no âmbito do relacionamento de alguma forma. Faz parte da nossa natureza, né? O ser humano, ele precisa de contatos, né? Muito interessante. E quando interrompe isso pode ser muito assustador, né? E incômodo. É bem isso. Quando eu me desnudo, é incômodo, eu me sinto exposto. E mexe com os principais medos da humanidade, que é o medo da doença, o medo da escassez, porque daí eu também cria uma dificuldade que é consequência, e o medo da morte. Então, assim, lidando os medos, e também com as interrupções da nossa natureza agregadora e relacional, com essa questão do convite para a expansão de consciência. Se a gente liga a morte e começa a ter uma visão diferente sobre a morte, no sentido de que ela é um fluxo da vida, então isso fica um pouco amenizado. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas é uma linha de visão de mundo que ajuda a que a gente enfrente as nossas adversidades. Por quê? A expansão de consciência, o caminho do autoconhecimento, o caminho do coração, não significa que a vida vai ficar fofa, né? Que você vai passar o resto da vida assim, bem. Cor de rosa. Eu brinco, né? Falo, olha, o eletrocardiograma não faz ondas, né? Quando ele faz aquele barulhinho assim, pô, morreu.
Então, nós somos seres que oscilamos em energia, em frequência, em vibração, faz parte da nossa, do nosso exercício humano Sim. aqui. Então, adotar a morte como um princípio da vida alivia essa tensão. Por quê? Senão a gente morre já logo de medo, né? Como tem muita gente num pânico absurdo. Então, assim, é lógico que tem que respeitar algo que está acontecendo mundialmente e dialogar com esse sintoma, para que você fique com a sua imunidade mais centrada, mais equilibrada e entrega para o fluxo, confia no fluxo, né? Uhum, uhum. E isso eu acho que pode nos ajudar a manter mais o ponto de equilíbrio. A gente às vezes despiroca, né, Dom? Fica preocupado, escorrega daqui, escorrega daqui, mas a gente começa a voltar para o centro. Sim, Então, o sim. caminho do coração, ele é um caminho de nutrição, de abrigo, Uhum, né, que tem a ver com amor próprio, com autossustentação, com uhum. liberdade, que requer responsabilidade. Então, buscar o caminho do autoconhecimento, olhar para as nossas famílias e perceber que nós estamos numa rede cósmica, numa rede familiar, é esse o caminho. Nós temos companheiros de jornada, não estamos sós, mas também é um caminho solitário. Você tem Exato. companheiros, mas é um caminho pessoal, uma escolha pessoal. Né? É, é. Então, eu penso que Ele não é muitas vezes sozinho, que você pode estar acompanhado, mas ele é solitário porque ele é seu, né? A é responsabilidade de caminhar é isso, sua, não tem outra saída, né? É exatamente, a escolha interessante, desse jeito. é É interessante isso isso que aí. você está falando. A primeira live que eu fiz, que foi com a Lígia, o tema foi Eu não consigo respirar, que foi justamente na época daquela frase do George Floyd nos Estados Unidos, que morreu sufocado. E ela fez essa associação com a alma, né, com a expansão de alma. A gente não conseguiu. O que que eu não estou dando, né? O que que eu não estou oxigenando dentro de mim, na minha alma, né? E é muito legal Sim, isso que você está falando, né? Não tinha olhado por aí também a pandemia. Ela ataca, né, pelas vias aéreas, pela minha respiração. Eu tampo sim, meu nariz, eu tampo minha boca, meu pulmão é afetado, né? Então está sim. realmente havendo um cheque, um chacoalhão na humanidade, tipo, oi, vamos respirar, vamos valorizar isso. A gente olha isso num sentido metafórico, o que está nos dizendo. Então, assim, o universo conversa com a gente o tempo todo, Exato. traz sinais o tempo todo. Só que às vezes a gente é cego, né? Eu falo, gente, se eu não estou conseguindo enxergar, me desenha. Então, Uhum. ele desenhou, Exato. né? Ele trouxe algo que você não consegue se esconder. Ele é oculto, ele é invisível. E isso força não, não gosto dessa palavra, mas ele traz uma maior intensidade para que você olhe para os seus medos, para os seus Uhum. incômodos. E vamos Uhum. combinar, né? Não dá para dourar a pílula. É uma merda. Isso que está Exatamente. acontecendo. Eu Exatamente. estou com crise de abstinência de abraço, tudo. Mas, é assim, um dia por vez. Então, É. o que eu sigo a minha vida daquele só por hoje, sabe? Que nem os alcoólicos Uhum. anônimos, só por hoje. Porque daí, Uhum. um dia por vez, você vai criando um caminho Uhum. de autossustentação, né? É. Eu tive outra live com uma terapeuta também, a Eliane Joaquim, aqui do Rio, né? Uma live que ela falou, e ela também falou exatamente isso, né? É um dia após o outro, é um momento após o outro. Eu tenho que estar vivendo Sim. o tempo inteiro me olhando e vendo o que o momento está me pedindo. Esse momento é inédito para o planeta inteiro. A gente não sabe Perfeito. o que está acontecendo, o que vai Não, acontecer, né? Então exatamente. Daí a gente mistura com a física quântica. exato. Porque o que eu vivo por hoje, eu me comporto hoje melhor ou pior, mais equilibrado ou mais desequilibrado no hoje, eu estou, a partir deste momento, construindo o amanhã. Mas Uhum. quando eu consigo me colocar no presente, como, né, tem tantas filosofias, escritores que falaram do momento presente, que é mais importante, embora muitos falem assim, esqueça o passado, e na verdade não é isso, né? O passado é essa referência, então eu posso Exato. melhorar o meu padrão a partir de hoje para construir essa possibilidade de futuro mais agradável. Assim, eu não tenho garantias do que vai ser amanhã. E o mais rico de aprender a lidar com isso, que nem sempre é tão fácil, é que eu não limito. Nós somos seres iluminados e ilimitados. Quando eu me abro para me entregar para o fluxo da vida, tomando o sopro da vida, como eu vou caminhando por um caminho das tecnologias espirituais, como, por exemplo, o perdão, e o passado vai ficando em paz, ele se torna Sim. uma enciclopédia maravilhosa de experiências, e eu não fico criando expectativas ou idealizando o meu futuro.
né? Aquela história que a gente brinca, né? Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Aí se aposenta, puf, morre. Não dá tempo nem de receber a primeira aposentadoria. Porque cria uma expectativa. Nós temos essa tendência, todos nós. Mas aprender a lidar com o hoje é abrir inúmeras possibilidades. Então pode ser muito melhor do que a gente imaginava, né? Não, e é interessante o que você falou, né? Olhando pela ótica da constelação, como a gente vinha falando, né? Eu fazendo um trabalho consciente, de um convite consciente de acender a luz da minha sala, eu estou curando o meu passado, de certa forma, né? Deixando meu passado em paz e preparando um futuro melhor para mim, né? Que nem ele já colocou assim, um melhor futuro. No tempo e espaço não existe. Se eu estou me trabalhando, se eu estou me conscientizando, se eu estou acendendo a luz da sala o tempo inteiro, nem sempre é fácil, às vezes não é, às vezes é mais fácil, às vezes eu tenho gente me ajudando, às vezes eu estou me sentindo completamente sozinho, mas eu estou o tempo inteiro mexendo na minha linha do tempo que não existe tempo. Eu estou curando o passado, eu estou curando o futuro. Exatamente. O mais louco que isso seja é exatamente isso. Tem aquele filme que eu comentei com você, o Interestelar, né? Que a filha vê o livro caindo da estante o tempo inteiro, ela não sabe, mas é ele que viajou numa outra dimensão e está empurrando o livro para dar mensagem para ele mesmo. Se a gente vai nessa operação, a gente entende que não existe tempo e espaço. Nós somos seres em transformação constante, futuro, presente e passado. Não tem isso, né? E o legal é que a gente pensa assim, ah, mas eu já resolvi isso lá do passado. Quando você vê, você está lá de novo. Exato. Regredi, meu Deus, regredi, estou voltando lá. Então eu falo que o nosso fluxo, ele é espiral. Às vezes você volta no mesmo olhar para a mesma coisa de outro lugar dessa espiral. Mas também, às vezes, no meu olhar sobre aquele episódio, ou aquele fato, ou aquela situação do passado, ela muda. Então, assim, se a gente pensar, vamos supor, a máquina do tempo, de volta no passado, que nem a série Dark, né? A Dark me deixou completamente maluco, a Dark. Uma coisa muda o futuro. Aí você volta, mexe de novo, mexe de outra forma. Porém, ela tem um fluxo que é natural, como se fosse um destino. Você tem um pacote de aprendizado e você vai passar. Gente, você entra na escola. Você tem primeiro, segundo, terceiro ano. Vamos pensar no ensino médio, que é mais rápido. Aí você tem matérias. Você pode passar para o segundo ano e carregar uma matéria do primeiro. Ou você vai entrar com matérias novas. Então, o processo progressivo e o processo de ascensão, ele é, assim, ascendente, evolutivo, construtivo, sempre. Então, mesmo quando a gente pensa que está estagnado ou pensa que parou, tudo bem, é como se você estivesse repetindo, às vezes, algumas matérias, né? Mas você vai lá no passado e vai estudar uma matéria, você não é mais o mesmo observador. O observador muda a si mesmo enquanto observa o objeto. E quando o observador coloca o olhar no objeto, o objeto se transforma. Então, você vai numa situação, você vê um trauma da criança, fala, gente, que coisa! Eu estou vendo isso, eu vou agora ter um outro olhar. Mas a hora que eu observo, aquela situação parece que mudou para mim, eu mudei também. Exatamente. Eu vou lá no outro lugar da espiral, eu já sou outro e a história também já é outra. Não, e assim, o trabalho, ele é constante. Não significa que acabou, porque eu curei uma parte do meu passado, eu estou em paz com o meu passado, mas sim, mas é tantos aspectos, a minha alma ela é tão rica e tão diversa que eu vou a vida inteira, essa e outras para quem viaja nisso, eu vou estar me curando, eu vou estar fazendo as pazes com o meu passado o tempo inteiro, curando o meu passado o tempo inteiro. Nós somos multidimensionais, então eu estou curando partezinhas, às vezes que são mais conscientes ou menos conscientes, mas a gente vai somando, né? Como se fosse um joguinho, um quebra-cabeça, a gente vai juntando. E é um trabalho para se apaixonar por ele, não para brigar contra ele, né? Se a gente consegue olhar isso com mais amor, mais carinho com a gente mesmo, né? Tipo, é um trabalho, é difícil, mas eu vou olhar isso. A Lígia falou muito isso também. Eu tô falando muito da Lígia hoje, né? Acho que eu tô ligado, né? Se você olha para esse trabalho com mais carinho, com mais amor, você vai se apaixonando por esse trabalho de uma maneira fica mais leve até, né? Vira que nem você falou, eu posso fazer uma faculdade obrigada porque eu preciso tirar um diploma, ou eu posso fazer uma faculdade porque eu estou apaixonado em conhecer, em aprender, né? Então, tem um título de livro que eu li na época de faculdade, esqueci o autor, viu, gente? Eu não me decoro os autores. Mas é assim, sem tesão não há solução. Então, o que eu tenho
vida, Eu não é lembro esse disso. estímulo, esse entusiasmo que a gente tem pela vida, a fé, isso que é fé. Porque tem gente que fala, ai, fé é só convicção de que acreditar em algo que não é explicável. Não, a fé é confiar no caminho, confiar no fluxo da vida, isso que é fé. Exato. Né? E assim, esperança também é uma questão assim, eu sei que isso pode melhorar, o fluxo ele não é sempre igual, ele não atinge um platô de dor e nem um platô de felicidade, né? Uhum, Ele uhum. flutua. E nessa flutuação, as coisas podem ser mais prazerosas, porque aí tem uma coisa muito legal que é assim, uma vez que a gente aprende um negócio, uma forma de ver, a gente vai plotando isso em outras circunstâncias, né? Então, Uhum. eu aprendo a ver de uma determinada maneira, aparecem outras situações, aquela sinapse que eu aprendi continua reverberando, né? E o pessoal está falando da repetição, tá engraçado, né? Porque, puta merda, não acaba nunca isso. Não, gente, não acaba. É uma ilusão achar que a gente vai chegar num ponto final e pronto, Ah, tirou umas é. férias eternas. Daqui para frente eu só vou curtir minha vida. Não cresço, não tem mais nada para trabalhar, né? A delícia da vida é esse contínuo aprendizado, né? É o que eu falei que a Lígia fala lá. Isso aqui não é uma colônia de férias. A gente vem aqui para trabalhar, não tem jeito. Gente, aproveitando, repetindo, né? Como a gente voltou, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer aí no chat mesmo, que agora a gente está com um tempinho, a Sônia pode responder. Se alguém tiver pergunta, tem tanta gente comentando já bacana, mas se tiver alguma pergunta Ai, Jesus, específica. pergunta só coisa que eu sei, tá? Vamos botar ela numa saia justa. Vamos deixar a criança a ferida dela numa saia justa. Ô, Sônia, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou também, a gente também conversou ontem, com todo mundo que eu vou entrevistar, gente, eu sempre faço uma ligação no dia anterior para aquecer o papo, para a gente começar a conversar um pouquinho mais, eu faço isso com todos os meus convidados. E ontem a gente falou uma coisa que você tocou no assunto agora que é muito interessante. Essa pandemia, esse isolamento, essa movimentação, que inclusive você falou, isso é um sintoma que nós estamos passando enquanto humanidade, não começou com a pandemia agora, né? Esse movimento de grandes mudanças, para quem está um pouquinho mais atento, não precisa nem ter muito, não, mas quem está um pouquinho mais atento, pode olhar de uns 2 anos para cá, grandes mudanças e grandes acontecimentos, grandes estouros, escândalos em política, escândalos em famílias, mudança. O que eu escutei nos últimos anos, até comentei muito isso ano passado, né? Um monte de gente falando. Eu não sei o que está acontecendo comigo, estou sentindo uma necessidade de mudar tudo, eu quero mudar a minha vida. E isso já está ressoando dentro da alma das pessoas já tem uns 2 anos. Né? Então, quando você olha a pandemia agora, como você falou, é um sintoma a mais. O planeta, enquanto humanidade, está passando realmente por uma transformação. Tudo como, assim, eu acho que é isso, uns 2, 3 anos, esse pulso cósmico de transformação, ele entra, e as pessoas vão sentindo energia, uns mais, outros menos, ou como isso reverbera, né? E uma coisa interessante que a gente entrou na era da verdade, né? Se mandar pergunta, manda pelo Face, tá? Oi, desculpa, não. A verdade se estabelece de alguma forma, não tem mais como ficar oculto. É que nem essa questão da espiritualidade. Na Idade Média tinha o ocultismo, era uma coisa assim, o que será? Gerava Agora não, gente, está tudo aí. Não sei se sempre esteve, né? Mas assim, a gente acreditava, às vezes, em algumas notícias enganosas, como é ainda, né? Como a gente pode ver. Tinha fake news, sempre teve fake news, uma forma assustadora de passar os fatos, mas agora está mais fácil. Eu não sei se é mais fácil a expressão, mas parece que está mais aberto, expandido a questão das verdades, né? O caráter das pessoas aparecendo, né? Na verdade, os valores. Então, a gente não precisa fazer julgamento, juízo de valor sobre esse caráter, mas você tem escolhas melhores. Se eu não me identifico com isso, eu não preciso conviver com isso e não preciso estar num papel assim de hipocrisia, de medo de perda, né? Porque eu vou perder essa pessoa, ou essa pessoa não vai gostar de mim. Você vai entrando num lugar de assumir quem você é, né? Que é o eu sou o que eu sou. E vai encontrando pessoas que estão em sintonia com você, como nós falamos lá atrás, num campo de constelação, vai entrando em ressonância, de uma maneira mais íntegra e mais serena também. Então, a gente
não sofre tanto para tentar articular uma máscara, né, ou uma forma de se expressar para agradar o outro. Nós voltamos um caminho para dentro, que é o caminho de volta para casa. E Uhum. dentro dessa história que você falou sobre isso já vem acontecendo, e daí, puf, explode essa história da pandemia, que na nossa era, na nossa geração, é o que aconteceu historicamente, né? Mas a humanidade sempre tem episódios, é Sim, sim. natural É isso, né? cíclico isso, né? Não tem É jeito. cíclico, é. E o planeta é um organismo vivo, ele também tem, né? Tem lá as suas dores de barriga, como diriam os Uhum. antigos. Uhum. E uma coisa que eu observei, conversando com as pessoas lá, quando estourou a pandemia, é que muitas pessoas receberam uma onda antes. Eu acho que isso aconteceu com a maioria das pessoas, mas o que estava ao meu entorno, eu observei uma onda antes, parece que preparando você. Acontece algum episódio de força na sua vida para te alertar. Então, Uhum. eu tenho alguns exemplos que, né, por exemplo, crise de relacionamento, e a Sim. pessoa entrou num processo muito forte de frustração, mas tomou uma atitude de encerrar um relacionamento tóxico porque ficou chocada, e aí logo em seguida, a partir dessa força que ela tomou para a própria vida, ela começou a enfrentar uma situação assim, essa surpresa da pandemia de uma maneira diferente. Uhum. Ou tinha alguém lá meio distraidinho e também toma um impacto, fala, opa, eu mesma tomei uns impactos, falei, opa, tem que levantar a guarda, estava muito distraída. E isso fez com que a gente entrasse no episódio mais denso, né, mais tenso também, de uma Sim. maneira, parece que mais preparado, mesmo sem estar totalmente consciente. Depois é que eu fui percebendo isso. Então, eu acho interessante, né? O universo ele é tão maravilhoso que ele sempre conta para a gente o que vai Uhum. fazer. Uhum. E mesmo as pessoas, elas também dão dicas do caráter e tal. Então, mesmo quando a gente é enganado, no fim, tem algum lugar da gente que sabia, né? Uhum. A Uhum. gente sempre sabe. Então, agora, talvez a gente possa ficar mais atento. Então, essa dica que eu dou, gente, fiquem mais atentos a esses sinais. As pessoas sempre dão dicas, né? Não significa que a Uhum. gente nunca mais vai ser iludido, enganado, frustrado. Não é isso, mas a gente vai ficando cada vez melhor, né? E é interessante, né? Uma coisa que a gente tem escutado bastante, falado bastante, as pessoas dizendo, né? O universo nunca vai ser o mesmo, o planeta nunca mais vai ser igual, as pessoas nunca vão ser. E sim, exatamente isso, mas não é especificamente só por causa da pandemia e do isolamento, ponto. Não. É um processo que vem acontecendo Uma de uns geração anos. justa. Exatamente, nós Exatamente. estamos num ciclo de virada realmente. Então, até comentei isso com você ontem, né? As pessoas em seu devidos ramos de trabalho estão se repensando totalmente. Eu trabalho com produção, com eventos, com shows, tudo isso, as pessoas estão Sim, completamente repensando tudo. Então, é sim. uma grande oportunidade, enquanto coletivo e enquanto indivíduo, de eu me reciclar junto com isso tudo que está acontecendo, né? Isso. Assim, quer dizer, é um processo contínuo, né? Essa necessidade de revisão, mas só que às vezes a gente não coloca muita energia, não coloca foco nisso. Na medida Uhum, que a gente uhum. apanha, você tem que colocar foco, né? Exato. Então, acho que também tem todos esses benefícios de Uhum. buscar novas alternativas, mas cada um a seu jeito. Uma coisa importante que eu queria comentar é assim, às vezes a gente se adapta, mas sem perder uma conexão com a própria alma. Se adaptar não significa você, quando você estava caminhando para si mesmo, de repente você se perde de si mesmo porque está desesperado para fazer igual. Lembra Uhum. da frase da mãe: você não é todo mundo. Então, você não Exato. precisa fazer o que todo mundo É. faz ou igual a todo mundo. Não Uhum. seja maneira com as outras. Sempre siga o seu coração, seu guia, seu mestre, seu guru, seu padre, papa, pastor, o que seja, está no seu coração. Ele conta para você. Comece a prestar atenção quem ainda não olhou para isso. Exato. Ele dá essa dica. Aí você vai começar a fazer uma mudança, mas ela tem que estar confortável aqui no seu coração. Uhum, Aí uhum. você vai criando, por quê? Na verdade, todo plano começa no divino, começa a sua intuição, a sua inspiração vem da sua alma, do seu espírito, né? Uhum, Que uhum. é puro e quer te ver bem. Então, essa escuta, essa percepção te coloca num caminho mais bacana, mais confortável. Você não vai E se desamparar. seguir o fluxo do universo, ou de quem você chama de, né, não significa não refletir. Você tem que estar refletindo o tempo inteiro. Você tem que, né, ter consciência, né? Você tem que saber o que que você pensa sobre aquilo
Se eu tenho condição de Sim, análise, eu vou refletir. Se eu não tenho condição de análise, eu vou procurar quem tenha e eu tenho que refletir antes de obedecer e seguir o tempo inteiro. claro. E acho que Gente, isso a gente está sendo convidado em todos os setores do então, planeta no momento. A gente tem que refletir em tem tudo. vários Não, tem que empreendedores. falar, assim, as pessoas nunca falaram tanto sobre política. É verdade. Por quê? Porque as políticas estão explodindo, todo mundo começou. Ótimo, então vamos refletir, vamos pensar, vamos falar É um sobre é um relacionamento. amadurecimento, né? E Relacionamento, as assim, pessoas em isolamento agora, quantas pessoas, hoje mesmo eu escutei um caso de estavam namorando e entraram em isolamento e não deu. Cada um foi para um lado, cada um foi se isolar em seus apartamentos. Então nós exato. estamos sendo convidados a refletir mesmo, em todas as áreas, né? Esse é o grande ganho deste momento. Mas você falou uma coisa muito chave. Por quê? Como nós somos seres gregários e temos uma necessidade de pertencimento e também de ser amado, de ser reconhecido, tem um risco da gente cair na armadilha de seguir algo porque está todo mundo indo naquela É, direção. Eu é. posso ir também, não é questão de estar certo ou errado, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão Ser de coletivo não é ser inconsciente, né? Ser coletivo é isso. pensar, refletir e Pensar adotar. no centro. E o É, livre pensamento, ele é importante, né? Sobre todos os sentidos, porque às vezes a gente pode seguir um político X ou Y, seguir uma religião X ou Y, sem questionar a lógica ou um padrão de valores que está embutido naquele contexto. Então, não é só uma questão do sim ou não, rigidamente, ou de maioria ou minoria, mas sim do que como eu me sinto, né? O sim. que eu penso a respeito? Eu tenho na minha missão, eu tenho sempre essa expressão do livre pensamento, Uhum. porque, na verdade, se nós temos um olhar para uma esfera, né? E eu olho daqui de um ângulo, você olha de outro, você vê uma parte da esfera, eu vejo outra, então eu vou relatar a respeito de maneira diferente. Porém, quando eu converso com você e falo, eu estou vendo isso, você está vendo aquilo, a gente cria essa mastermind, a Sim, gente sim. cria um acesso a uma rede superior. Aí eu Uhum. cresço, porque eu estou de um lado, mas eu tenho possibilidade de acessar a sua visão e você a minha. Uhum. Isso que Uhum. é enriquecedor. Né? E assim, as defesas estão muito elevadas, que as pessoas às vezes não conseguem pensar que tem que pensar, né? Ou Uhum. não se sentem confortáveis para esse livre pensamento. Então, essa reflexão é muito boa, porque eu tenho que ter uma opinião, seja ela com mais conhecimento ou menos conhecimento. Nem sempre o conhecimento traz a verdade. Exato. Não se usa o conhecimento, às vezes ele é só um acúmulo de informações. Tem Uhum. gente que é tão cabeção que precisa fazer, estudar, saber, mas como é que ele costura isso, como é que ele aplica isso na vida dele? Uhum. A vida Uhum. também tem que ter um pouco de ser de uma forma simples, tem que ser mais uma forma serena, você Uhum. aprender a fazer escolhas onde você quer se aprofundar mais, né? Uhum. Uhum. E, então, tem uma pergunta que todo mundo que conversa comigo, eu transfiro uma aprendizado, que é você quer estar dentro ou não quer estar fora? Uhum. Né? Então, às vezes, você só quer estar dentro porque você não quer ficar de Não fora. quer Você estar vai porque fora. não quer ficar de fora. É, Né? Você é, tem que pertencer àquele grupo que está lá. Mas você tem que sempre questionar, eu quero estar dentro ou não quero estar fora? E, às vezes, quando eu tomo uma decisão meio contrária, pode gerar uma solidão, um isolamento, aspas, né? E sustentar, às vezes, esse estado que te deixa mais pleno, porém menos acompanhado, digamos assim, pode não ser muito fácil, mas em compensação te traz essa leveza para caminhar na vida, né? Na verdade, o trabalho de expansão de consciência, independente da linha que você procura, ou do trabalho individual que você faça, ou da religião que você escolha, seja o que for, é um trabalho de coragem. Todos nós somos corajosos no trabalho, porque não tem. Tem Exige uma pergunta, coragem. tem uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, sobre o perdão. Quando a cabeça quer perdoar, maravilhoso isso, até eu corri na pergunta que é maravilhosa. Sobre o perdão. Quando a cabeça quer perdoar e o coração está resistindo, a pessoa faz o quê? Dá uma dica. Então, repetindo, quando a cabeça quer perdoar e o coração está resistindo, a pessoa faz o quê? Então, na verdade, qual que é o caminho do autodesenvolvimento? É sentir com a mente e pensar com o coração. É, Então, quando acontece
acontece essa dissonância entre a mente e o coração é porque você não está pronto, né? E assim, então é olhar para, digamos, para o mote, para o fato, para a circunstância que ainda te machuca, e olhar para isso a partir de você. Então você coloca o outro um pouco fora, volta para dentro, olha para aquilo que está te deixando naquela situação e vai desenvolver primeiro esse passo, um passo por vez, porém um passo consolidado. Porque assim, é muito chique falar eu perdoei, eu sou debete. Mas peraí, a maioria é muita mentira, que nem a história da gratidão. Gratidão, gratidão, vira uma moda, né? Exatamente. Então, na verdade, não por modismo, você vai seguir a integridade do seu coração. E a integridade não tem preço, gente. E exige essa coragem, essa responsabilidade. Não estou pronto para perdoar, estou nesse caminho, ainda sigo em direção a isso. Mas não é melhor do que mentir a respeito só para parecer que você é uma boa pessoa. Você não deixa de ser uma boa pessoa sendo o que você é. Você deve, assim, não invalidar seus motivos também. Porque eu vejo muitas pessoas querendo invalidar, porque parece que elas julgam, o auto-julgamento é tão forte, tão cruel, que ela se sente assim, eu não perdoo porque eu sou uma má pessoa, ou não tenho capacidade, começa um auto-julgamento. Não, se você tem os seus motivos, o primeiro grande passo é validar os seus motivos. Esse já é um caminho de perdão quando você reconhece que tem motivos para. Não, e é interessante que você falou que para mim, assim, a cabeça quer perdoar, mas o coração está resistindo. Não existe perdão pela cabeça, não existe. Existe análise pela cabeça. Eu entendo que eu preciso perdoar. Mas o perdão é aquilo que a gente falou que é o tema, né? É deixar o passado em paz. Passado, a gente não está falando só dos ancestrais, eu posso estar falando do passado recente. Se eu não curo o meu passado. O passado ontem, né? Então, às vezes você segura, sabe aquela máxima que é, segura uma brasa querendo que o outro se queima? Você fica cheio de feridas. Então, a mágoa tem a ver com isso. Então, você fala, opa, peraí, gente, eu acho que eu vou lidar com essa situação no caminho do perdão, um processo, porque daí você vai te recolhendo essa brasinha da mão, vai curando primeiro a sua mão, para você dar conta de olhar para o outro. Não, isso que você falou é incrível. Eu acho que a coragem né, você tem que ser íntegro. Eu não estou pronto para te perdoar, desculpa, eu acho que até devo, mas não está rolando, não estou sentindo aqui ainda, eu ainda estou incomodado. Né? Por mais que vai ser ruim talvez para o outro ouvir isso, você está sendo coerente com você, porque quando o perdão acontecer mesmo, você curou o passado, acabou. Né? Você não precisa nem falar isso para o outro mais, já curou, já resolveu, já está, né? Palavra mágica, coerência e integridade, gente, viver a própria verdade, você ter espaço com a verdade, eu vou dizer uma coisa, todo mundo tem o seu segredo que não revela para ninguém, às vezes nem para si mesmo, não tem pensamentos que a pessoa não tem coragem de admitir, todos nós, é da nossa natureza. Então, assim, essa verdade que você começa a revelar para si mesmo é o mais importante. Porque aquele que não perdoa, mas também não fala disso, finge que não percebe, ou senão fica só alimentando essa raiva, esse ódio, independente da intensidade, está sofrendo. Então, o outro, que teoricamente é o ser que deve ser perdoado, não está nem sabendo, está tocando a vida dele, às vezes está lá felizão, né, garantindo o sucesso dele, porque ele não sabe, ele está vibrando na vida dele, e você está aí numa vibração, né, de perrengue, de um ciclo repetitivo aí. Então, a primeira coisa é ser íntegro. Quando a gente é íntegro, é a mesma coisa que beber um copo d'água na hora da sede. Aí você começa, a partir dessa verdade, a fazer um trabalho sério. Com você não vai mudar ninguém. E você falou uma coisa que é muito legal também, está na moda, né? Gratidão, é tudo, muitas vezes é só aqui, não estou dizendo que é geral. Eu estava vendo um filme esses dias, não lembro nem com quem era bem bacana o filme, e ela falou uma coisa na hora que me chamou a atenção. Era uma apresentadora de programa de TV mais velha falando para uma produtora nova. E ela fala, a geração de vocês acha que tudo tem que ser colocado para fora logo e está resolvido. Eu não sou assim. A minha geração, eu tenho que refletir, eu tenho que engolir, eu tenho que odiar, eu tenho que perdoar, eu tenho que trabalhar. A de vocês acham que você joga aquilo na internet, gratidão e está resolvido. Não é assim. E a hora que ela falou isso, eu disse, nossa, é verdade. O mundo atual é tão imediatista que eu acho que se eu colocar para fora, olha, foi isso assim, 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 está resolvido. Não, tem que resolver aqui primeiro.
É uma ansiedade. Então, assim, tudo é um processo, né, gente? Eu não sei fazer pão, mas, assim, o que que você faz? Você tem lá uma receita, massa, o pão, tudo tem a ver com a sua paciência de amassar, deixar o benditinho descansando, ele cresce, aí você põe Quem para está assar. fazendo pão é um processo, viu? O menino fica descansando, aí amassa de novo, descansa mais, aí amassa de novo. E outra, quanto mais você faz, mais, digamos, mais prático você adquire e melhor fica o resultado. Por isso que é aquela história de voltar, às vezes, para o mesmo lugar, mas já melhorado, né? Uma versão melhor. Então, assim, o auto-perdão, né? A autocompaixão, validar os processos que você fez, olhar pelo retrovisor, mas também vendo, poxa, eu mobilizei esforço, que eu fiz Uhum, isso, porque também tem gente que esquece tudo que fez de bom. Fica uhum. ali, né, olhando só para aquilo que não deu conta, mas esquece de olhar para o que deu conta. Então, isso Sim. também é importante, né? Você tem que ser mais generoso com você mesmo, porque se você não for, ninguém é do jeito que você imagina, ninguém vai corresponder a essa. A te dar aquilo que você idealiza, nem os pais, né? Quando a gente Uhum. pensa no caminho de onde nós viemos, e nem o nosso entorno. Acho que nós somos a melhor companhia. Tem hora que nós somos péssima companhia, Péssimo. estamos mal-humorados, estamos com raiva, tendo fetiche ali, que faz parte. E aprender a conviver com isso também é um grande exercício. Outro aspecto Uhum. dessa história do isolamento, né? Que aprender a conviver consigo mesmo já é um grande passo para você aprender a lidar com o outro, né? Com as É. perrengues do E outro. assim, né, Sônia, resgatando o começo do nosso papo lá atrás, o trabalho que a gente precisa fazer com a gente é tão urgente, é tão premente, é tão importante, Sim, justamente a gente falando de constelação. Senão, as gerações que vêm atrás de mim vão estar pagando um preço de uma cura que eu não estou fazendo em mim agora, né? E isso é muito perfeito. importante. Então, Tem uma frase que eu já li que é assim: se você não se curar, você sangra em alguém que não tem culpa. É que nem relacionamento, né? A pessoa que você começa a se relacionar acaba pagando a conta pelas pendências passadas. sim, Então, sim. aí, assim, começa lá no primeiro, você teve não sei quantos, mas todo mundo pagou um pouquinho da conta, porque você está com uma dor que fica entrando no gatilho, que é um ciclo é, não é um ciclo produtivo, né? É um ciclo, não é repetitivo, desculpa, esqueci a palavra, que é danoso para você. Você Uhum, fica repetindo uhum. a mesma âncora. Então, É, é assim, o processo de autoconhecimento, ele é o maior patrimônio, ninguém te rouba. Aliás, quanto mais você expressa o que você conhece, mais você sabe, porque daí sim, você sim. elabora melhor. A mente é maravilhosa, ela cria novas sinapses, né? O ontem já começa a dar notícia. Eu vim de Uber para cá, o moço já fez um comentário, eu achei interessante. Ele falou, eu falei porque eu sou psicóloga, que trabalho com terapia, tentando ser o mais discreto possível, né? Daí ele falou, mas as pessoas vão com muito problema. Eu falei, não, né? O processo, quando você está bem, é mais rico ainda, porque você está escolhendo. Ai, que Uhum. legal pensar nisso. Aí, quando chegamos no assunto da espiritualidade, ele falou, mas então você é kardecista? Maravilhoso. Fala só um pouco de tudo, tá tudo certo. Assim, olha, sei lá, 20 minutos de destino, eu falei um pouquinho para ele e ele curtiu, quis pegar o endereço até para ver a gente bater no Ah, que papo. bacana. Então, assim, você chega para um processo, alguns minutos antes acontece alguma coisa que já te agrega um valor, já te traz uma Exato. percepção. Isso é o mundo É. convergindo para trazer utilidade, né, para todos os seus passos. Não, e assim, algumas pessoas escutam uma conversa assim e falam, nossa, mas como assim? Eu tenho que estar o tempo inteiro me trabalhando, crescendo, buscando aprendizado? Eu falei, você não precisa fazer nada disso, é só você procurar estar desperto, procurar estar atento, Atento, procurar né? olhar em volta, olhar os sinais da vida, os sinais das pessoas, os seus sinais, né? Personagem, né? Exatamente, né? A Eliane que está aqui na live, ela fala muito isso, a Lídia também, né? Quando você não tá uma coisa te incomodando no coração, para, respira. Não tenta Sim, se livrar daquilo, volta. Nossa, tem alguma coisa me incomodando. Às vezes você não vai saber o que está te incomodando agora, mas o fato de você voltar adorei essa figuração sua. É ele acender o interruptor para botar né? luz. Não adianta Porque a continuar gente não tropeçando dá nos conta móveis, de acende a tudo, luz. né? A gente não dá conta de tudo o tempo todo, né? A gente Exato. não precisa
ser esse ser, né, às vezes sobrenatural. Nós já somos heróis na largada. Nascer já é um ato heróico, né? E Então, quando a aproveitando gente... essa figuração sua da luz apagando e acendendo, se eu não acendo a luz agora, eu estou deixando os móveis para os que vêm atrás de mim tropeçarem. Isso é uma crueldade, né? Então, se eu E posso assim, acender e arrumar esses móveis, liberdade. acende. Eu tenho uma cliente que é médica, né, e ela trabalha com cuidados paliativos, então nós falamos na última sessão sobre essa questão da morte, né, que às vezes a gente também olhar e entender esse fluxo mais amorosamente, a gente vai se preparando para desaparecer, aspas, né, porque as pessoas que têm uma visão mais espiritualizada ficam mais confortáveis com a ideia de continuidade. Quem Uhum. não acredita, um pé dentro, um pé fora, fica no medo de desaparecer. E Sim. aí eu falei para ela que tinha essa impressão, ela falou que dentro da visão dela com os pacientes, isso é mais eminente do que a própria dor da hora da morte. Eu vou Olha. desaparecer, né? Então eu vou deixar uma sala cheia de móveis, o que vão fazer com os meus móveis? Né? E se aquilo ficar velho e a pessoa quiser jogar fora? Então, assim, quando eu também trabalho de uma forma mais espiritual comigo, na minha vida, na minha forma de ver o mundo, eu também não fico tão apegada a essas questões materialistas. Não que eu não possa ter. Ter também faz parte, gente. É gostoso curtir, você ter prazer de se relacionar com o que está ao seu entorno. A sua casa não é de visitação de revista caras. É uma casa onde você curte cada coisa que tem lá, né? Independente se é bonito, se é feio, se está na moda ou não. Mas você não, aquilo não tem um significado que você precisa levar junto, que nem que nem os egípcios, né? Que tinha que levar tudo para a próxima vida. Não, então você está mais conectado a você, usufruindo do que você tem aqui. Né? E é um processo contínuo, mas não significa que é um processo que você tem que estar no setting terapêutico E a 100% chave é tempo. sempre essa que você falou, né? O que está me expressando? Isso está me representando? Como você falou da casa, essa casa está me expressando? Essa casa, ela me acolhe, né? O que eu vejo do lado de fora é o que eu sinto do lado de dentro. Às vezes você não tem nada. Quando eu mudei para os Estados Unidos, há muitos anos atrás, eu lembro o meu primeiro apartamento que eu tive nos Estados Unidos, eu tinha um colchão solteiro desses que enrola, compradinho, que ele era meu sofá durante o dia, e eu levava para o quarto, ele era minha cama durante a noite. E eu achava meu apartamento o máximo, porque ali eu estava ali. Então, hoje eu tenho uma casa, hoje eu, sabe, mas é onde você está, né? Aquilo que está do lado de fora está expressando o que você é do lado de dentro, né? Isso que eu acho É o mais... significado, né? O significado que a gente dá para cada objeto até que a gente se relaciona, porque nós somos ritualísticos. Então, por exemplo, os balangandã que eu curto, na verdade, não é isso, não é aqui que está a força. Aqui está, às vezes, Tem gente que é falando que ia ficar horas conversando com você aí, olha aí. não, a Carla ela é maravilhosa, é cantora, essa menina que faz um trabalho lindo. Todo Sabe, mundo com vontade. Que nem diz o Drauzio, né? Saudade de tomar um cafezinho e ficar batendo papo, né, minha filha? Bem. nossa, muito. Já, Mas já, você não pode gente. dizer que o significado, ele te traz, às vezes, uma âncora. Então, tem momentos da vida da gente que a gente está, assim, mais triste ou no perrengue, e, às vezes, um objeto, ele te traz um gatilho de memória positiva, né? Então, esse gatilho de memória positiva está aqui, em tudo, está numa tatuagem, para quem gosta, está num objeto, está no móvel. Se você estiver num lugar que não tem significado para você, aí, a vida fica muito sem graça, né? Como se você estivesse passeando no shopping, você está de passagem, e a sua casa, ela é um templo também, né? Sim, Ela é uma sim, extensão de você. Em sim. todos, quando a gente fala, eu tenho que estar o tempo todo trabalhando as minhas questões, isso acontece naturalmente, lavando louça, Exato, né? Se exato. não filme, dá um gatilho, aí você se emociona. Então, por isso que o tempo todo a gente está vendo o mundo, angariando perguntas
para ir para dentro das respostas. Se a gente vive isso com naturalidade, a gente usufrui e aproveita muito mais, né? Eu lembro uma questão que eu tinha no meu tempo de juventude, faz pouco tempo, tá, gente? Eu lembro na minha pós-adolescência que eu sempre tinha essa questão assim, né? Como eu lido isso na minha vida profissional e como eu lido isso na minha vida espiritual? Eu levei um tempo para entender que não existe essa divisão, né? Não existe agora eu estou vivendo a minha vida profissional, agora eu estou vivendo a minha vida espiritual. Agora eu vou crescer, agora eu vou trabalhar. Não existe isso, né? Eu sou eu e eu estou o tempo inteiro me trabalhando, o tempo inteiro. Eu vim desse lugar, né? Eu era gestora de recursos humanos, então os gestores falavam: essa pessoa traz muitos problemas pessoais, ou se não vinha aquela história da família reclamando dos problemas profissionais, como se você fosse um estripador, né? Você deixa uma parte na gaveta e... Não, gente, a gente leva para casa as nossas questões como leva para o trabalho as nossas questões. Exato. Por isso eu acho incrível a visão sistêmica, porque a gente vem de uma origem sistêmica, carregando lá a criança ferida, os nossos perrengues, que a gente vai começando a decide acender a luz, porque isso vai reverberar no nosso ambiente profissional. Sim, claro, exatamente. E aí, quando a gente está trabalhando pessoalmente, você também começa a ter uma outra visão sobre o seu lugar profissional. Né? E, né, não é aquela pessoa me provocou, aquele chefe. Aliás, né, chefe tem uma analogia com o pai, o líder tem uma analogia com o pai, porque ele que dá uma diretriz. E a empresa tem uma analogia com a mãe, né, que é aquela que faz todas as suas, que abre o seu caminho. Por isso que as pessoas, às vezes, elas querem que a empresa faça tudo por elas. Né? A grande mãe, né? Sempre como que tem que ser, né? Então, no fim, a gente entra, às vezes, infantilizado para se relacionar profissionalmente. Aliás, chefes, né, em empresa e tudo mais, é gatilho com G maiúsculo, né? Porque o que a gente aprende, se a gente, né, realmente parar para olhar, o que a gente aprende é impressionante. Eu, atualmente, a idade, a maturidade, os anos de estrada profissional também, dizendo, atualmente as pessoas falam, não, Dom, você, às vezes, você não pode ser muito pessoal. Eu falei, esquece, eu não tenho, eu sou. Não tem, eu sou pessoal, eu sou profissional. Né? Graças a Deus, atualmente, minha profissão permite isso agora. Então, eu sou o que eu sou. Eu sou assim na minha vida pessoal e eu sou assim na minha vida profissional. Não tem uma separação que eu deixo o Dom pessoa ali fora e agora eu estou trabalhando. Então, se eu não consigo ser eu dentro deste projeto, eu não sou a pessoa certa. Tá tudo certo, trabalho com outra pessoa. Então, isso realmente é uma liberdade muito grande, é um risco muito grande, é uma coragem muito grande também. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas te dá uma paz, te dá uma, né, te dá uma sensação de presença. Eu sou eu não tenho nada que eu estou escondendo ali atrás. É assim, é bem aquela frase, acho que é do Nietzsche, não tem preço a liberdade de pertencer a si mesmo. Só que essa história da liberdade para você ser quem você é exige responsabilidade, né? Então, às vezes, as pessoas querem ser livres, mas não querem ter responsabilidade. Tem aquelas que falam que querem ser livres, mas não é outra mentira, que nem aquela que não quer se curar. Eu não quero ser livre, eu quero que alguém me dê soluções, que alguém cuide de absolutamente tudo, né? Eu quero me sentir absolutamente seguro. É um pouco até do que a gente vive no nosso país, né? Um pouco dessa crise. Sônia, a gente está caminhando para o final do nosso tempo também. Tem muita gente que entrou na segunda parte, não entrou na primeira. Eu queria convidar essas pessoas, quem quiser assistir a primeira parte que está gravada aqui no meu IGTV, no meu IGTV, que a gente falou bastante de constelação, a Sônia explicou como é que é o trabalho dela. E resgatando um pouco disso, agora nessa segunda parte a gente está falando muito de crescimento, de expansão de consciência, de tudo isso, e a gente não pode esquecer que nós temos milhões de ferramentas, né? Como vários profissionais que eu já falei aqui nas quartas-feiras. E a constelação, ela é uma ferramenta maravilhosa, corajosa, né? De você poder mergulhar num processo seu que não está fácil. Se tivesse fácil, você não estava procurando uma ferramenta para cuidar dele, né? E é uma ferramenta maravilhosa de curar você, curar seus antepassados, curar os seus futuros, curar a sua vida, né? E fazer isso que nós colocamos no título, deixar o passado em paz, né? Vamos fazer as pazes com o nosso passado, né? Vamos fazer as pazes com as nossas curas, vamos perdoar as nossas feridas. Isso é muito lindo, né, de se falar. E tomando a força da vida, né, tomando o sopro divino,
porque assim nós colocamos a nossa energia, usufruímos da nossa energia naquilo que é mais qualificado, para construir os nossos sonhos, nossos desejos, né? A gente Uhum. não desperdiça energia só nas nossas dores. As dores estão aí para nos ensinar, né? E é isso. O que que você que gostaria de deixar de uma mensagem final de tudo isso que a gente conversou? Tem muita gente que te conhece, muita gente que não te conhece, muita gente aqui do Rio. Aliás, você já veio umas 2 ou 3 vezes fazer trabalhos em grupo aqui no Rio de constelação. Eu nunca estive. Toda vez que você estava no Rio, eu estava viajando a trabalho, fora do Brasil ou É no Brasil. verdade. Então, volte, que tem muita gente querendo conhecer seu trabalho aqui no Rio. Qual mensagem que você gostaria de deixar sobre tudo isso que a gente conversou? Por mim, eu ficava conversando horas, que esses papos se abrem mais, né? Ficam abrindo, né, dentro da gente. Abre, nossa, vira uma padaria nesse nosso pãozinho. Assim, uma coisa importante que tem a ver com a minha vivência, que eu gostaria de compartilhar, é que quando eu olho para o retrovisor, eu olho para o meu passado, eu falo, meu Deus, valeu a pena, graças a Deus eu investi. Tem momentos que foram muito difíceis, porque é da minha natureza ser muito intensa, eu sou uma profissional de ajuda, né? Eu fiz psicologia, trabalhei com gente a Uhum. vida inteira, então também é da minha profissão cuidar de mim, cuidar do meu desenvolvimento. Entretanto, hoje eu posso claramente observar que eu usufruo dos meus recursos. Não que eu sou a rainha da cocada preta, que eu sou sei de tudo já, mas eu posso usufruir de tudo que eu aprendi. Então, vale a pena a gente cuidar disso, né? E a palavra-chave que eu tenho usado há de se ter disposição e constância, porque o processo não é um evento, ele é um caminho, né? E o caminho do coração é o caminho mais seguro que você pode tomar. E ainda que você não faça absolutamente nada, dialogue com você. Confie sempre nas suas percepções, nas suas intuições. Acho que é Muito lindo isso. tudo isso. Muito lindo. É um apaixonar-se por si mesmo e pelo processo de crescimento individual, né? Muito bonito tudo É, isso. é isso Querida, eu queria aí. te agradecer muito, muito por Obrigada, esse adorei, tempo. gente. Foi muito gostoso estar com você mesmo virtualmente, muito legal conversar sobre Obrigada. tudo isso. Amei, Ju. Pessoas queridas que me acompanham todas as quartas-feiras, assistam as lives gravadas, passem para outras pessoas. O único intuito de eu estar aqui às quartas-feiras falando com essas pessoas maravilhosas é justamente levar o que essas pessoas têm de lindo e de conhecimento para cada vez mais e mais pessoas aprenderem, compartilharem, refletirem, terem mais ferramentas de expansão de consciência nesse momento tão bacana que a gente está passando. Então, quem não viu, fala, olha, eu vi uma live incrível, com uma terapeuta incrível de constelação, aí passa o link, eu acho muito bacana isso. Quanto mais a gente levar coisas bacanas e profundas à frente, eu acho que o mundo vai ficar muito melhor. Querida, Gente, obrigada, Dom. Adorei, foi sensacional. Saiba que maravilhoso. assim, a minha primeira live, eu adorei, você me deixou em casa, eu estou aqui na Que TOT, onde ótimo. me sinto absolutamente sustentada. Espio aí as pessoas que estão entrando, que tem muitos amigos meus que vieram prestigiar, e eu sou muito grata. E obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Gente, obrigada, porque assim eu matei um pouco da saudade, que eu estava carente demais. Pois é, seu fã-clube todo estava aí, maravilhoso. Querida, foi Obrigada. muito bom, muito gostoso, muito enriquecedor. Quando isso tudo acabar de isolamento e pandemia, vamos se encontrar, vamos montar um grupo aqui no Rio para vir você vir constelar um monte de gente, vai ser super bacana, né? Então, Um e aí, tem beijo, gente Dom. perguntando quando é que é a próxima live. Daqui a um tempo a gente marca, daqui a algumas semanas a gente marca com outro assunto. Vamos fazendo, Sim, vamos fazendo. Adorei ter obrigada. você aqui comigo na minha casa, Eu nos também. meus santos, no Obrigada. meu habitat nacional. Sim, sim, obrigada pela ajuda. Um beijo. Tá te ouvindo ali, também tá dando um beijo para você. E foi Muitas ótimo. bênçãos para todo mundo, muitas bênçãos e amo vocês. Fiquem com Deus. Querida, beijo enorme. Pessoas lindas que me acompanham, muito obrigado. Semana que vem a gente está aqui. Não sei ainda que eu não posso anunciar da semana que vem, que eu estou dependendo um conflitinho de agenda da pessoa, mas acompanha aqui no Instagram
tanto os gravados quanto os anúncios das próximas que a gente vai ter. Tem muita coisa boa ainda enquanto a gente está nesse isolamento. Gente, obrigado. Beijo enorme. Até semana que vem, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem em paz. Beijos.